O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que sua administração provavelmente começará a notificar os parceiros comerciais hoje, sexta-feira, sobre a nova tarifa sobre exportações. Alan Gani está de volta. Esse anúncio, então, Gani, deve acontecer hoje, mas começa a vigorar só no mês que vem? Como que vai funcionar? Pois é, com Donald Trump, de tédio, o mundo não morre, né? Porque houve aquela pausa temporária de 3 meses nas tarifas protecionistas e agora, 9 de julho, é o prazo final para a resolução, ou seja, para os países chegarem a um acordo. O problema é que muitos países não estão chegando a um acordo com os Estados Unidos, muito pelo contrário, estão ali num momento bastante crítico. Aí, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, resolveu dizer o seguinte: olha, se vocês não chegarem a um acordo, eu vou notificá-los via uma carta mesmo e que vai valer tarifas adicionais no dia 1º de agosto. Na prática, significa que as tarifas protecionistas para alguns países poderão chegar a 70%. É claro que num patamar de 70%, isso inviabiliza o comércio internacional. Resta a dúvida se é mais um blefe de Donald Trump, uma estratégia de negociação, ou se de fato ele está dobrando a aposta. Agora, de qualquer maneira, tarifas protecionistas, como eu costumo dizer aqui, não é bom para ninguém. Acaba reduzindo a atividade econômica e também traz mais inflação. E fora que aí tem a possibilidade de que esses países possam negociar novamente, por aquilo que a gente tem visto até agora, de comportamento do Donald Trump, né, o Gani? Porque ele lança uma, o país vai lá e negocia, reduz ou amplia esse prazo e por aí vai. Então, nada é certo, né? Nada é certo. E talvez seja essa mesmo a estratégia, né? Faz uma ameaça para ver ali se no dia 9 de julho, na última hora, os países acabam reduzindo as suas tarifas protecionistas ou aceitando as tarifas norte-americanas. Agora, o grande problema desse tipo de estratégia é que vai causando uma incerteza. Tanto empresários quanto investidores, para tomarem as suas decisões, eles acabam operando agora num momento de muita incerteza. Então, eles acabam postergando essas decisões. Veja, como é que uma empresa, por exemplo, fala: opa, peraí, vai ter uma tarifa protecionista maior aqui na China, então vou mudar a minha fábrica para a Índia. De repente, o Trump volta atrás e fala: não é nada disso, eu voltei atrás, mas peraí, eu já estava com um plano de ir para a Índia, já estava fazendo toda a operação de ir para a Índia, agora volto atrás, vou ter que voltar para a China. No mundo real, isso traz uma complexidade muito grande, né? Quando a gente fala de indústria, de cadeias produtivas, não são decisões muito simples, né? Não é como você fritar um pastel na feira, né? Você troca um de carne pelo de queijo. Não, são cadeias absolutamente complexas. E aí é claro que tanto as indústrias, quanto os empresários, quanto os investidores, agora eles acabam esperando um resultado final. Só que ao esperar esse resultado final de Donald Trump, acaba também prejudicando a atividade econômica global. Por quê? Porque com mais incerteza, você acaba reduzindo o ritmo da produção e também postergando investimentos. Agora, Gani, a gente falou mais cedo, né, dos novos dados sobre criação de empregos nos Estados Unidos, e agora tem essa questão do tarifaço do Donald Trump. Os investidores ficam completamente confusos, né? Em uma hora tem dados positivos, talvez que mostrem que a economia esteja forte, e agora essa instabilidade. Como que fica? Pois é, né? O que acontece é o seguinte, né? Os dados de mercado de trabalho eles estão muito ligados ao setor de serviços. Na verdade, a economia norte-americana é uma economia baseada basicamente em comércio e serviço. É claro que tem indústria lá, mas, aliás, isso vale também no mundo inteiro, né? A maior parte das economias, mesmo na China, né? É óbvio que a indústria acaba pesando mais na China, mas as economias hoje, economias mais desenvolvidas, são baseadas em comércio e serviço. Então, o dado de mercado de trabalho, ele está muito ligado ao setor de comércio, ao setor de serviços. Agora, tem um ponto que traz realmente preocupação para o investidor. É o impacto da política tarifária. Porque muitos dizem o seguinte: olha, ainda não fez impacto, não vai trazer inflação. E muitos estão dizendo o seguinte: não, peraí,
isso tem um efeito defasado. Vai começar a fazer impacto a partir do terceiro trimestre, e aí vai chegar a inflação. Inclusive, o próprio Banco Central dos Estados Unidos tem essa dúvida também, né? Acaba postergando uma redução da taxa de juros com receio desse impacto inflacionário acabar chegando com uma certa defasagem. Por que acontece isso? Porque muitas empresas, as indústrias, estão com seus estoques. Então, a política tarifária que entrou em vigor por um certo tempo, né, ela demora porque primeiro a empresa ela vai desovar o seu estoque para depois começar a repor com as novas importações, que aí sim estão mais caras. Então, o terceiro trimestre nos Estados Unidos, que é justamente ali o período, né, de agosto, de setembro, enfim, vai ser muito crucial para os investidores, que a gente vai começar a ter uma sensibilidade de como que as tarifas vão chegar na economia real. Combinado. Obrigada, Gani, pelas explicações. Até.